Olá, estamos mais uma vez. Hoje, Karen e Arthur, bem-vindos para a gravação de mais um episódio, que é o limite cognitivo do médico. Tem limite, né? Como tudo. Com Bem-vinda, certeza. Karen. Obrigada. Oi, tudo bem? Arthur, Fábio, muito bom estar aqui. Sentindo falta do Paulo, mas vamos lá. Um assunto muito importante, muito legal para todos nós. Olá, Arthur. pessoal, muito bom estar de volta. O tema realmente é muito interessante, é algo que afeta realmente o desempenho médico. E acho que eu tenho algumas coisas interessantes para comentar sobre também na visão como interno. E aí que está acho que a grande valia dessa nossa discussão hoje. Primeiro, talvez apresentar um problema que, ao colocar aqui, deve soar até meio óbvio. Mas dentro dessa obviedade, não há nenhuma política de mudança, pelo menos efetiva, né? Porque há algumas políticas de mudança, mas famoso para inglês ver, né? O que nós temos então é que é o workload, né? Que é essa sobrecarga de trabalho, ela vai trazendo aquela pessoa que está sob essa demanda excessiva um estresse que acaba permitindo falhas, né? E falhas aonde? Então, dentro de um hospital, cai também numa estatística que nós já discutimos aqui, que são os eventos adversos, porque não quer dizer que vai ter um erro propriamente dito direto, mas podem ter problemas secundários ou consequentes a estar no hospital, que é da ordem de quase 30%. Então, é um número muito alto. E por quê? Talvez uma das grandes explicações está aqui. E quando a gente fala aqui o limite cognitivo do médico, tem que deixar bem claro que não é o médico, é a equipe de saúde, a equipe que assiste o hospital, incluindo técnicas auxiliares, enfermeiras. Então, quando estão sobrecarregadas como estão, isso atrapalha a atenção, percepção e as tomadas de decisão. Então, leva uma fadiga crônica, vamos dizer, que degrada ah, o resultado, a performance, o dia a dia, e trazendo aí situações perigosas, né? Ah, Depois a gente pode depois explicar por que isso acontece, mas está lá. Eu acho que tem duas situações grandes. Às vezes, não só o excesso de trabalhos, né, em termos de delta T, então a pessoa às vezes emenda aí 2 dias de trabalho contínuo, ou um dia mesmo, que seja 24 horas continuamente, ou outra situação que eu acho que é a sobrecarga interna, devido a baixo número de funcionários, numa relação boa de funcionário para paciente, acaba sobrecarregando a equipe que está de plantão, mesmo que seja 6 horas, 12 horas, por exemplo. Então, a pessoa que está lá no plantão acaba trabalhando como se estivesse para duas pessoas, né? Mesmo num delta T até saudável, recomendado. Então, eu consigo assim trazer essas duas situações para a gente começar a discutir. Arthur, eu acho que você poderia fazer uma ponte prática com esse dado aqui, que em teoria está aqui no ar, para até qualificar como é que é isso aí na vida real. Na minha visão estreita, né, como interno ainda, e do primeiro semestre, a gente pode ver realmente que o cansaço é um fator muito importante no nosso dia a dia quando estamos no hospital. Eu pego como exemplo, a gente agora está numa rodada hospitalar, propriamente dita, né? As outras também, mas essa eu diria que é um pouco mais hard working do que as rodadas anteriores, né? Mas esse negócio de você chegar no hospital. Porque, por exemplo, um plantonista, por lei, se não me engano, ele não pode fazer mais do que 24 horas de plantão, né? Seguidos. Na prática, a gente sabe que alguns lugares fazem, e isso com certeza interfere no desempenho deles. Como interno, a gente acaba durante uma semana ou mais, chegando sempre no mesmo horário, cedo, acaba, pelo menos no final da rodada, pesando um pouco. Teve uma situação comigo esses dias que eu tive um mal-estar e eu não consegui dormir pela noite. Mas eu tinha que estar no hospital pela manhã, como todos os dias. E esse dia foi terrível. Terrível em todos os aspectos.
cansado, tendo que lembrar de muitas informações ali, e obviamente a chance de cometer um erro nessas situações de pouco sono e estresse, porque querendo ou não é estressante estar em um plantão, mesmo que ele esteja relativamente tranquilo, você tem receio de que algo aconteça, alguma intercorrência. Essa soma de fatores, pelo menos para mim, é muito complicada. E eu imagino no caso dos plantonistas, que de fato ficam lá durante essas 12 a 24 horas, e se eles engatarem mais um plantão de 12 às vezes mais outro plantão, isso eu acredito que cause um déficit em relação a esses erros que o senhor comentou. Isso até é um detalhe que eu ia comentar, é a importância daquelas regras internacionais de segurança com o paciente, né? Muitas delas, se você for notar, são contra erros bestas. Bestas eu digo corriqueiros, né? Por exemplo, acho que a principal é a identificação do paciente, é a primeira regra, né? É você identificar corretamente o paciente. Recentemente eu tive que ser atendido num hospital e eu fiquei impressionado com como eles estavam aplicando essas regras. Toda hora que chegava um enfermeiro em mim para aplicar alguma coisa, ou me dar uma medicação, ele perguntava meu nome, perguntava a data de nascimento. Quando tiraram meu sangue fazer exames, a enfermeira fez questão de me mostrar o rótulo e perguntar se estava certo antes de levar. Então eu achei muito interessante essas medidas para mitigar esses erros, né? O Karen, e aqui me vem à tona também, porque foi como o Arthur falou, que quando a gente pensa em erro, a gente pensa em coisas assim maiores, né, eventos catastróficos, mas às vezes é uma troca de ampola, a troca de um paciente. Claro que desses erros menores vão surgindo, podem surgir erros maiores, né? Mas temos que evitar, né? E aí, e dentro disso tem uma cultura também, né? Do negócio de aguentar mais, né? Cirurgião, fico 2 dias de plantão, e isso não vai atrapalhar minha performance. Então, o cérebro fatigado, realmente, ele tem uma mudança, ele vai entregar diferente, e a gente tem que reconhecer isso e administrar, né? Porque é fato e a gente acaba negando até por uma cultura dentro da área médica, né? Exatamente. E aí tem outra coisa, a questão da cobrança. Existe uma alta cobrança nisso. A cobrança da performance, a cobrança de dar conta de tudo, a cobrança de que o médico é um super-herói, né? Então ele tem que dar conta. E a questão que eu acho até muito interessante, quando a gente compara, por exemplo, vamos comparar pilotos de avião, controladores de voo, tá? Uma tensão absurda, claro, né? Temos vidas envolvidas. Vamos comparar, vamos fazer um paralelo, tá? Com os médicos. Só que ali, dentro do ambiente de uma aeronave, né? Ou então dentro de uma torre de controle, você conta com equipamentos para te ajudar. Teoricamente, isso, claro, fora toda a atenção que se tem, você ainda tem os equipamentos ali para te dar um suporte. O médico já não. O médico ali, ele tem que atender quantos pacientes de uma vez? Qual que é o limite? A minha pergunta é essa. Qual que é o limite? Quantos pacientes no máximo o médico deveria atender? Essa é legal, porque não tem, né? Eu já parei para pensar nisso, né? Tem, não tem. Por exemplo, se eu falo assim, tá, quantas horas um piloto pode voar direto? Que eu saiba, eu acho que são 8 horas. Arthur, você é bom nisso, hein? São 8 horas, eu acho. Aí depois ele troca com outro piloto, ele pode dormir, tem o local para dormir, esses voos longos, né? Arthur, teu microfone tá fechado. Abre aí, me ajuda com isso. São Eu oito horas? vou checar exatamente quantas horas são, só um instante. Faz favor, Arthur. Então, por exemplo, o controlador de voo, a mesma coisa. E também para aposentadoria, outra história. Também tem isso. Nos Estados Unidos, eles são muito rígidos com isso. O controlador de voo, ele tem não sei por quantos anos ele pode trabalhar, e o piloto de avião também tem isso, tem um limite. Já o médico, não. O médico não tem limite, não, gente, para se aposentar. E aí eu falo, quantos voos? O piloto ele não vai fazer um voo seguida do outro, ele vai ter um intervalo, porque isso também são convenções, são regras internacionais. Já o E, médico não tem e, isso. cara, e nesse intervalo ele não pode estar em outra companhia voando, né? Porque o Não, médico, às vezes, querido, o intervalo. não. Mas aqui é um detalhe que acontece na medicina, porque nesse Boa. intervalo, o médico tá no consultório particular, tá vendo paciente particular, Sim. tá em outro plantão, a Não, enfermeira, a mesma quantas? coisa, o auxiliar, a mesma coisa, ele tá Exato.
faz 3 jornadas seguidas. É isso que eu ia falar, os enfermeiros trabalham às vezes 3 jornadas seguidas, é uma coisa incrível, pega transporte público, fora a vida pessoal. Isso, gente, eu não estou nem falando da vida pessoal, tá? Tem isso ainda, né, para dar conta. Então a cobrança é muito grande e nós não temos limites estipulados. Qual o número máximo que o médico deveria atender num ambulatório ou dentro de um hospital, né? Quantas cirurgias no máximo ele deveria fazer? Nós temos estudos sobre isso? Que eu saiba, não. Não tem nada, eu nunca ouvi falar. O cara, e um exemplo meu aqui, né? Quando eu estava na residência lá, e, bom, tem adaptado, dormi pouco, né? Então, lembro, dormi 2 horas só por noite, isso durante uma semana ou até mais, depende do estágio que estava. E, assim, vários colegas, né, de dormir em pé, né, cair na cirurgia, na cirurgia. Por essa eu não passei, mas você cochila em pé na cirurgia, acorda, né? E eu lembro uma vez que eu estava praticamente virado, estava na enfermaria, e eu precisava ver os exames do paciente, laboratoriais, para checar durante a evolução. Eu não conseguia focar para ver o número do sódio, do hemograma. Aí passou alguém do lado, vem aqui, olha para mim aqui, quanto que tá isso aqui? Fala para mim o número. Aí o cara estava zoando. Eu falei, não, eu não estou conseguindo ver mesmo. Porque eu não conseguia focar no númerozinho. Então você vê o que, que faz o cansaço, né? Uhum. Em uma outra situação também, que eu acho que vale legal, quando a gente está em privado de sono, a gente pode alucinar. Com certeza, E eu tem tive, e não alucinação. pela medicina, pelo menos o relato que eu tenho, eu fazia provas longas de ultramaratona, e às vezes ficava um dia em prova, um dia e meio, né? Então você não dormia. E eu lembro assim, tava lá no meio do mato, na trilha, correndo, e aí você, porra, mas o que que é esse poste aqui no meio da floresta? Aí você, nossa, tem um poste ali, aí você vai chegando perto, correndo, era uma árvore, aí você alucinava, né? E aí você, caramba, eu tô alucinando. Então, lembrar que nós tem essa atividade também que pode acontecer e prejudicar a sua tomada de decisão. E por último, antes do Uhum. Arthur comentar aqui, talvez, a época, em relação às horas, foi um momento que eu mudei, porque você vai acostumando a lidar com essas situações. Claro, a sua entrega pode estar menor do que você poderia fazer, mas você está acostumado, todo mundo vive assim, é um plantão atrás do outro, né? Tudo dia de plantão, e você dorme um pouquinho aqui, um pouquinho lá, você vai se adaptando a manter a sanidade e a condição mínima para seguir em frente. Então, você faz cochilo de tarde de meio 40 minutos, aí à noite você consegue dormir mais 1 hora, 8 da noite antes do plantão, aí você consegue dormir depois das 4 até as 6, e assim você vai pipocando para dar 3, 4 horas de sono, e come mal, né? Mas vai tocando. Mas você acostuma que assim, não é que é bom, saudável, você não está na melhor performance, você acostuma. Mas aí eu já tinha acabado a residência, mas estava nesse ritmo, né? Como é que você tira o ritmo? E aí teve uma vez que eu lembro que eu dava um plantão ainda a cada 15 dias, de quarta à noite, e eu tinha minhas cirurgias, um dia cirúrgico meu do hospital lá que a gente fazia letiva, era na quinta. E aí eu fazia cirurgias na quinta de manhã. E aí um dia eu falei, cara, mas eu tô operando cansado, né? Aí eu falei, pô, mas não é justo com o paciente, né? Eu tô dando plantão quarta à noite, então, pô, eu chego cansado, né? Por mais que o plantão não tenha sido tão puxado, mas eu chego cansado. Isso piora. Eu falei, pô, se eu fosse o paciente, eu não queria que o médico estivesse operando desse jeito. Aí eu larguei o plantão, né? Foi um momento assim de questionamento. Mas você vê que aquela cultura que eu falando aqui vai criando, vai lapidando e vai promovendo com que todo mundo fique dessa maneira. E a gente sabe, por neurociência aqui, por vários trabalhos, que isso vai trazer o ambiente propício ao erro, né? Porque ninguém é de ferro, ninguém vai conseguir. O Arthur, acho que trouxe os dados aí, né, Arthur, da aviação, que é um modelo que a gente deveria referenciar, né? Porque a aviação, nesse ponto, ela saiu do mais perigoso transporte para o mais seguro, né? Isso, pelo que eu dei uma olhada aqui, a aviação regula de duas formas isso. O tempo de voo e a jornada de trabalho, né? Há alguns detalhes interessantes. Quando tem uma tripulação simples, né? Que eu acredito que seja piloto e copiloto, comandante e copiloto, são 8 horas ou 4 pousos, né? E a jornada total de trabalho pode ser no máximo 11 horas. E o detalhe interessante é que a jornada total de trabalho ela só acaba de 30 a 45 minutos após o desligamento do motor do avião. Ou seja, ainda tem esse período em solo e tal que tem que ser computado. Isso varia conforme se é internacional ou nacional. Um detalhe que eu achei interessante é que eles têm uma lei de descanso muito rígida que exige esse intervalo de descanso entre os turnos. E eu lembrei de uma história interessante, que os pilotos da Varig aqui no Brasil, eles operavam um voo para Hong Kong. Tinha muitas operações na Ásia dos anos 70 e 80,
tinha o interesse dos migrantes, muitos asiáticos iam para o Brasil, somente São Paulo. E é aí que acontece? Esses pilotos estouravam as horas de voo deles na ida. E aí tinha que fazer um descanso que era praticamente 24 horas em Hong Kong. Então a Varig deixava tripulações em Hong Kong para trazer o avião de volta. E aí sempre tinha alguma tripulação que ficava em Hong Kong. Então os pilotos diziam que eram férias maravilhosas esse descanso que eles tinham lá para poder descansar do voo de ida, que era um voo muito longo naquela época, que tinha várias escalas e tal. Mas realmente, o que o senhor comentou, somente da a visão dos residentes, né? A gente como interno acompanha principalmente os residentes, o chefe está presente, mas é principalmente eles, e que a gente nota, o residente ele chega mais cedo, ele sai mais tarde, ele está sempre disponível, praticamente todos os dias da semana. Os residentes que a gente está acompanhando, eles têm folga um dia na semana, variando os dias, inclusive, né? E a gente nota que às vezes sim, ficam cansados, e a equipe do hospital fica cansada também. Inclusive, eu já tive a experiência de andar em hospitais no período noturno, e noturno eu digo de madrugada mesmo. Ah, eu sei qual foi a sua experiência. E a gente nota que pro pessoal que fica lá, apesar de ter, em teoria, um descanso e tal, e de noite ser um pouco mais tranquilo, você nota que não é um lugar bom para você descansar, né? Inclusive, dependendo do hospital, faltam camas para a equipe, né? Você acaba tendo que fazer que nem os submarinistas, a cama quente, né? Sai um e entra o outro. Então, mesmo para quem pode dormir, à noite durante os plantões, né? E tem, pro médico, em teoria, tem essa regra também, né? A gente pode, dentro de um plantão de 24 horas, tem horário de descanso, tem horário de alimentação, mas, como o senhor mesmo comentou, na prática, muitas vezes não acontece. E o hospital muitas vezes não fornece também esses locais adequados para você conseguir fazer esse descanso durante o plantão. E tem até um trabalho que eu acabei lendo, da anestesia, né? Que eles dosaram, né? Eles tentaram mensurar qual é o impacto dessa carga excessiva de trabalho, e uma maneira de mensurar foi o erro de ampola, né? Hum. E esse erro ele chega a aumentar 60% com essa sobrecarga de trabalho, né? Então, aumenta aí de uma maneira bem evidente. E é engraçado porque tem dois picos, né, que o trabalho colocou. O recém-formado, né, o cara, o Rocky, né, o cara que é primeiro ano lá já trabalhando, então ele está mais sujeito ao errar, e é uma curva em U, né, e depois o cara mais velho, com mais de 6 anos de formado, porque talvez entre aí numa inércia, numa condição mais, como é que eu vou dizer? Traumatismo. E aí ele baixa a Hum. guarda. E a segunda coisa que cai com, e o segundo item que cai para nós aqui na problemática, é quando trabalha com mais de 3 hospitais. A partir do quarto hospital já começa a ter significância estatística, ou seja, e que a realidade brasileira é essa, né? Devido aos salários defasados, vamos dizer assim, obriga os profissionais a estarem mais de um trabalho, mais de um serviço, que é algo Uhum. diferente, né, cara? Nos Estados Unidos, normalmente lá o médico contrata É. para um hospital, para um serviço, onde ele vai seguir a carreira dele numa pirâmide lá dentro, tem uns Uhum. compromissos maiores numa fase inicial, com um salário talvez inicial, mas depois ele tem um plano de Sim. progressão que melhora tanto o salário quanto melhora talvez a atividade dele dentro dessa rotina do hospital. Então ele vive Uhum. naquele hospital, então é muito fácil. Ele deu um plantão hoje, amanhã ele não está lá, é fácil de controlar. Exato. E para nós aqui, a realidade brasileira, não existe isso, porque a nós aqui eu acho que desconheço pelo menos a grande parte dos colegas que trabalham apenas em um hospital, né? Isso, quando eu falo colega, é médico, enfermeiro, auxiliar, normalmente demanda aí a estar em mais de um serviço que, como vimos, acaba virando mais um fator de risco, até porque não é só o cansaço, muda a dinâmica do hospital, muda os protocolos, muda a realidade do Tudo. hospital, e aí a pessoa tem que ficar se adaptando a cada momento. Então, isso é algo que Prontuário, tudo, os prontuário, prontuários, prontuário eletrônico muda tudo, né? e o mais entre você, Karen, que mexe com gestão, né, foi treinada sobre isso, e aqui causa o impacto, porque quem está na outra ponta somos nós doentes. E aí? E a gente não vê nenhuma movimentação de correção disso. Aí, É. ok, não sei em que grau a gente poderia mexer, mas tem muito para se fazer, porque a situação é essa, né? Ela é uma realidade nos 4 cantos, assim, são exceções hospitais que oferecem Uhum. algo diferenciado que permite uma administração e uma entrega, claro que tem, né, mas
São hospitais modelos, estão numa outra É, dinâmica, mas não é a realidade brasileira, SUS, por exemplo. não, não. E outra coisa, Fábio, mesmo esses hospitais, né, que são referência, vamos colocar assim, o que que acontece? Eles acabam se tornando, vou colocar agora aqui mais uma vez, isso aqui é só uma observação minha. Eles são hospitais grife, vamos colocar assim. Então, para o médico conseguir entrar também para trabalhar nesses hospitais, é uma missão difícil, não é fácil. E quando ele consegue entrar, ele também tem que se colocar dentro das regras do que o hospital oferece e quer oferecer. Então, por exemplo, eu sei de hospital, um hospital aqui em São Paulo, que é de referência, muito famoso, e que antes eles pagavam, por exemplo, as visitas médicas, né? Quando os médicos fazem o que a gente chama as rondas, ele vai passar visita, eles pagavam essas visitas. Só que parou com isso, não mais. Eles pagam um valor fixo só para visita, uma única vez, e se esse médico precisar voltar ao hospital várias vezes para rever esse paciente, ele não recebe mais por isso. Outros hospitais grandes também não pagam plantão, coisa que antes até pagavam, mas isso mudou, né? Planos de saúde encareceram, eles estão cobrindo menos, talvez, né? A demanda dos médicos, e aí o hospital, para poder equalizar isso, o que que faz? Vamos começar a cortar esses custos, esses benefícios, esses atrativos para os médicos. Por quê? Primeiro por isso, porque ele precisa continuar gerando capital, do capital de giro ali para poder se manter. E segundo, porque hoje também tem uma oferta muito grande de médicos no mercado. Começa a surgir, então, assim, o médico ele acaba se tornando quase que um refém desses hospitais. Para ele estar Quase lá não. dentro, Acho que é um refém. é um refém, vamos colocar assim, é um refém. Então, ele é obrigado a aceitar o que o hospital coloca, o que o plano de saúde teoricamente quer pagar, para ele continuar tendo o pão de cada dia, né? Então, assim, a gente já falou sobre isso, eu volto a falar outra vez. Eu acho que a única forma da gente conseguir realmente melhorar isso, a qualidade desse serviço, evitar burnout, esse excesso de trabalho, tanto para todos os profissionais de saúde, tá? Vamos colocar assim, os médicos, a equipe de enfermagem, por aí vai, seria realmente, no mundo perfeito, não digo mundo perfeito, vai, vamos supor, a gente copia tanta coisa de fora, né? O Brasil adora copiar um monte de coisa de fora, fazer o tal do benchmarking. Por que que não copia, então, esse sistema americano de contratar o médico mesmo? Ele é contratado do hospital, paga um salário para esse médico. Você vai ter ele à disposição, esse médico vai estar lá dedicado ao seu serviço. E quando você melhora essa performance médica, né? Dele saber que ele tem um serviço garantido ali, que ele vai ter férias, que ele vai ter 13º, que ele sabe que vai ter as horas de trabalho ali, ele não precisa ficar de um serviço para o outro, de um hospital para o outro, né? Os enfermeiros também, a mesma coisa. Que acontece? Você tem um salário, você se dedica, você conhece a história do hospital, você conhece todo mundo, você tem até muito mais fácil de você interagir com todo o sistema. E os seus resultados melhoram, margem de lucro para o hospital melhora, né? Você consegue ter uma performance melhor. Será que esses gestores de hospitais não conseguem ver isso, enxergar isso? E a gente vê que o sistema deles aqui não está funcionando, porque a maioria desses grandes hospitais, eles estão quebrando. Eles estão trabalhando no vermelho. Ou eles se transformam em escola de medicina e vão oferecer cursos, ou eles quebram como hospital, né? Arthur? Você comentou um ponto extremamente relevante, que é essa mercantilização total da medicina, né? E que está levando a uma situação inevitável na visão de muitos, que é a falência total do sistema. E vários elementos dessa falência vão ocorrer em cadeia. Do elo mais fraco para o elo mais poderoso. Quem é o elo mais fraco no momento? São os médicos. Então, existe um político brasileiro que disse muito tempo atrás que médico deveria ser igual sal. Branco, no sentido do jaleco. Eu fui mal interpretado por essa frase uma vez. É branco, no sentido do jaleco. Em abundância e barato. Essa deveria ser a configuração da profissão médica. E seguindo essa lógica de que o sistema não vai se segurar, a gente vê o crescente gasto do SUS, que a cada ano, por lei, né, por ter pisos mínimos para o gasto em saúde, gasta mais,
e ao mesmo tempo o serviço piora. A gente vê que o SUS não está avançando em vários elementos importantes do seu cuidado. E até nos privados a gente vê uma dificuldade econômica maior. E vários planos de saúde também já entrando em situações que não faz muito sentido, porque eles aumentam o seu custo. Eu até achei engraçado esses dias o plano de saúde fazendo propaganda, dizendo que o diferencial dele era ter o menor custo entre os profissionais de saúde. Então, eu achei muito interessante essa fala, que mostra que realmente o profissional de saúde hoje ele é um gasto e tem que ser, da melhor forma possível, reduzido ao máximo. E a gente vê outro movimento ainda muito nesse sentido, que é a terceirização. Hoje, até mesmo em municípios pequenos, que não faz o menor sentido, você tem empresas que gerem contratos médicos para a prefeitura. Ou seja, você pega o salário de um médico de PSF, que já é mais baixo, e você coloca um intermediário no meio, que não faz nada além do que a prefeitura poderia fazer, que seria receber os médicos interessados em trabalhar e dizer qual é o BS que a gente tem que ir. Mas precisavam colocar uma empresa bem no meio, que também come parte dos recebíveis que esses médicos deveriam receber. E essas empresas estão se multiplicando cada vez mais, chegando a não só mais as UBS, mas em serviços públicos de porte, você ter que entrar em contato com a terceirizada para poder trabalhar. Bastante, viu, Arthur? Dois pontos que eu queria devolver para vocês aqui. Uma que o Arthur falou agora sobre essa parte da financeira, a gestão, e nós somos o elo mais fraco e estamos nos enfraquecendo. A primeira medida é pela quantidade de médicos que vai entrando no mercado. Adam Smith, oferta e procura, não sou eu que estou definindo. Então, o patrão vai contratar alguém, se tem dois interessados, é uma coisa. Se tem 200 interessados, ele vai baixar o preço, porque sabe que roda a fila aí 10 vezes, vai chegar alguém que aceite. Aí fala, qualidade. Às vezes o gestor não estava preocupado na qualidade pode ser o seu diferencial. O que ele quer é que não tenha reclamação, que você cumpra o feijão com arroz, vamos dizer assim. E até não é o foco agora, mas não vou entrar nessa seara, mas até hoje me fala onde se explica alguém investir, às vezes, R$ 15.000 por mês durante 6 anos para ser médico. Então tem que rever isso. Porque não aquele que quer ser médico porque quer ser médico. Mas aquele que está indo com a pretensão de um bom negócio financeiro, pô, você é médico e médico é bom, né? Médico é rico, médico não é bem assim. Então, acho que vale aqui só deixar esse gap aqui de reflexão. E eu queria só, antes do Arthur pegar a palavra, falar com a Karen, porque a Karen, esse elemento, por exemplo, ela fala, pô, mas é muito mais caro contratar um médico, uma equipe para o hospital exclusiva. Será? Porque quando a gente começa a entrar numa empresa, a empresa tem que ter uma estratégia, ela tem que ter uma missão, uma cultura, e a operação é feita através de planejamentos que vão vão mudando. Como é que você aplica, que esse aqui é um cenário de gestão básica de qualquer empresa, e o hospital aqui entra como uma empresa, como é que você modela isso e executa para buscar excelência com equipes diversas que vêm atender, onde você gera de sabor, não paga, não consegue manter um treinamento de horizontal e vertical dentro do time, não tem a enfermeira que progride, vira sênior lá dentro, e ela é da casa, ela foi, né, a mais aquela contratação específica que você fala, pô, vamos abrir uma área de oncologia, preciso de uma expert, vai lá, contrata a sênior de parte de enfermagem de oncologia, mais a equipe médica, começa a treiná-los, eles fazem horizontal, vertical, tem toda a escala em cima de plantão com eles, tem um número adequado para poder rodar e atender as demandas do hospital, seja via emergência, pronto atendimento, enfermarias e ambulatórios. Você consegue gerenciar e criar uma entrega ali maravilhosa, com controle de qualidade bárbaro. E Você aí eu acabou queria de dar a saber. resposta. Você Então, mas eu acabou de queria dar a resposta. saber se essa conta não mostra que é mais barato. Porque é o seguinte, só de novo aqui uma analogia rápida que vem à cabeça, o tratamento endovascular dos aneurismas, por exemplo, era caro, porque era um modelo novo e tal. E aí o que eles fizeram? Quando começaram a oferecer isso no mercado, o pessoal recuava. Não, peraí, eu não lembro o número, numericamente quanto que era, mas era algo bem maior quando comparava a cirurgia aberta com a cirurgia endovascular, ou seja, não sei se era o dobro, o triplo, enfim, agora não interessa o número, era mais caro. E aí o cara falou: não vou pagar o mais caro, vou pagar o método mais barato. Até que eles provaram que não era, você não tinha, o centro cirúrgico era mais caro, mas quando você viu o paciente, ele ficava menos tempo internado, complicava menos, tomava menos antibiótico, tinha blá blá blá. Aí essa conta, menos tempo na UTI, fazia com que o tratamento cirúrgico
mostrou assim mais caro, e o endovascular mais barato. E a França foi a primeira a reconhecer isso. E ela, como é uma medicina social, ela falou: não, então nós vamos liberar e nós vamos investir na endovascular. Até que a endovascular na França é um país pioneiro, né? Foi pioneiro e é referência em treinamento. Porque eles viram essa conta, que é uma conta que assim, que quem faz a conta de padaria não enxerga. Mas na hora que você faz um Excel, você joga lá o que entra, o que sai, as variáveis, fator de correção, você enxerga que o que é caro no elemento 1 ali, na venda inicial, no delta T do uso, se mostra muito mais barato. Então, eu queria saber se não tem um estudo que mostra esse modelo aí, que nós acabamos de falar, não é um modelo que no final mostre mais barato, mas enfim, não tenho experiência, só um levantando a lebre aqui, porque o que está hoje a gente já sabe que não está funcionando, como o Arthur falou, cada vez mais se gasta, né, às vezes com, é, com honorários, né, com custo de capital humano, e a entrega que vai piorando. Fala, Arthur. Eu só queria comentar um ponto se for sobre isso, que é, eu sinto que nossos gestores, em particular na saúde, não olham esse ponto que vai além, que vai para o macro, né? Eles pensam no agora, é o gasto agora. E a gente não tem essa visão de longo prazo em muitas áreas da gestão pública, não é só na saúde. Eu acho que tem a questão de você não enxergar muito além do mandato do seu chefe, né? Como a maioria desses gestores são indicações políticas, você não vê muito além disso, e isso atrapalha muito a gestão a longo prazo, mesmo que você tenha funcionários concursados e tudo mais. E outro ponto que eu queria comentar é sobre exatamente essa questão do cuidado ao paciente, né? A gente vê que, pelo fato de você ter vários plantonistas, a equipe mudando todo dia e tal, você nota que cada um tem seu jeito de agir. E isso interfere no tratamento do paciente. Às vezes você tem alguma divergência com o colega que estava anteriormente, aí você inicia uma terapêutica que o colega que vai te substituir não concorda, mas vai manter porque você começou, mas como ele não concorda, ele também não se preocupou muito em ver como é a forma correta que o paciente tem que reagir, avaliar. Aí quando você chega 3 ou 4 plantões depois, diz o paciente complicou, entendeu? E você não sabe, porque você não estava lá, você não tem contato. É isso que acontece muito isso. Somente hospitais de grande porte. Se diz eu vi um relato de um médico recém-formado, eu não lembro de qual estado, falando que ele chegou num determinado hospital, que é de um determinado plano de saúde também, e a situação era caótica nesse sentido. Os plantonistas todos eram muito jovens, tocando o serviço, você não tinha chefes, entre aspas, não tinha muita hierarquia, e cada dia é um plano diferente. Então não tinha cultura, como o doutor comentou, que isso é importante. Não tinha cultura. Então era caótico, cada um fazia a evolução do jeito que queria, cada um fazia exame físico e via o que queria, cada um tratava do paciente do jeito que queria. O paciente ficava meio sem entender, porque cada um chegava e falava de um jeito diferente a doença que ele tinha. Não tinha nem a passagem de plantão correta, que é muitas vezes o mínimo, né? Você não tinha, dava horário de ir embora, o outro chegava, tinha ido, e é por isso, vai tocar a partir daí. Então, essa descontinuidade, essa falta de cultura que às vezes acontece é muito esquisita. E esse é um ponto que eu acho que uma equipe fixa faz muito bem, como o doutor comentou. E principalmente um plano de carreira. É isso que eu ia falar. Ia ser primordial em qualquer serviço de saúde. Exato, Você precisa exato, ter visão de futuro onde você está. exato, Arthur. É isso mesmo. Você e o Fábio tocaram já no que seria ideal. Eu vou colocar aqui para vocês experiência Disney, tá? Meu trabalho lá em excelência no atendimento. Se a gente tem uma empresa, todo hospital é uma empresa. É uma empresa. O produto ali, nós temos dois. Nós temos o médico, nós temos o paciente. Mas é uma empresa, tá? A primeira pergunta: o que que é mais importante no hospital? O médico ou o paciente? Muita gente falaria, talvez o paciente. Primeira resposta: não, é o médico. Então já começa que a forma de olhar para esse profissional tem que mudar. É o profissional de saúde, é o médico, é o enfermeiro, mas o médico. Por quê? Um bom médico, um médico satisfeito, um médico que tem ali bons benefícios, que ele tem um reconhecimento, ele é bem remunerado, ele é feliz, ele sabe o que ele está fazendo, ele vai dar o melhor dele, ele vai se especializar e o paciente vai aonde esse médico for. É o médico que leva o paciente. Se um médico chega para um paciente e fala assim: olha, eu não aceito esse hospital aqui onde eu gosto de operar, infelizmente não aceito seu convênio. Esse paciente, se ele tiver condições, ele vai pagar.
Ele vai pagar. Ele vai arrumar o dinheiro e vai pagar, porque ele acredita naquele médico, ele sabe do potencial dele, então é o médico que leva o paciente, aonde ele quiser. Essa é a grande verdade, né? Aí pensando como empresa, vamos olhar o hospital como uma empresa. Se você tem plano de carreira, Arthur, matou, é isso mesmo. O que o Fábio falou. O que que acontece quando você tem plano de carreira e você coloca ali a excelência do atendimento? Esse médico, uma coisa é vinculada à outra. Plano de carreira faz com que o médico ele vá atrás da excelência no atendimento, porque ele quer crescer naquela empresa. Ele quer ser reconhecido, ele quer ter melhores chances, melhores cargos, melhores salários. Então, ele mesmo começa a promover excelência no atendimento dele, excelência no trabalho dele. E isso gera o quê? Gera fidelização do paciente, da equipe que trabalha com ele. Então, uma coisa é vinculada à outra, uma coisa é sequência da outra. Então, se você pega um médico, você fala: olha, aqui nesse hospital você vai trabalhar só pra gente. Nós temos o exemplo do Hospital de Barretos, o Hospital do Amor. O Henrique Prata, ele faz isso. Ele contrata e ele quer que todo mundo trabalhe lá só para ele, porque ele sabe que isso vai gerir o quê? Vai gerir o quê? Fidelização, excelência no atendimento, pesquisa, inovação, treinamento. Todo mundo quer ir para lá. Todo mundo quer conhecer como funciona o serviço e funciona muito bem, porque ele acabou implantando isso. Então, a minha pergunta é: se lá deu certo, está dando certo, por que os outros hospitais também não adotam isso? Pois é, e sabe o que aconteceu, Né? Karen? Olha lá o Hum. que que é a realidade hoje. Hoje eles descaracterizaram esse médico que você acabou de descrever. Hoje o paciente não vai mais no médico Dr. X, ele vai na instituição Y, que tem o emblema Uhum, a instituição, que é o nível tal. Aqui nas instituições tem os melhores médicos, então ele não vende mais o nome uhum. Dr. XYZ, é a instituição. Eu vou no hospital tal, é lá que eu fui me tratar. Ele não foi atrás do doutor fulano, E que vai é atrás, referência, exato, isso Então, acabou e isso acontecendo. tudo não é o acaso, né? Uhum, E essa quantidade de médico, como o Arthur falou, essa linha de que tem que ser igual sal, também não é o acaso que está acontecendo. uhum, E nós estamos colhendo esses frutos e foi o que o Arthur colocou. A gente não vê melhora. E não vai melhorar para ninguém, né? Do jeito que está, desse modelo, do jeito que está, vai continuar todo mundo tendo um pior cenário. O médico para trabalhar, os pacientes que vão continuar recebendo um serviço que com os dados mostram que só piorou, e os gestores sempre essa problemática, né? Talvez aí quem nunca perde é quem não trabalha para gerar renda, que normalmente é o Estado, né? O governo ele não depende do nosso dinheiro, ele depende da nossa produção, eles não produzem nada, né? Eles dependem totalmente de tomar uma parte chamada imposto, independente se a gente ganhou ou perdeu, tem que pagar imposto, eles não participam do jogo, né? Se eu vou abrir uma empresa, ele quer uma porcentagem sobre o que eu faturo. Ele não quer saber se está dando lucro ou prejuízo, ele quer ganhar. E a dificuldade, sabe, do nível Brasil. Então, talvez o único que ganha são eles, como o Arthur descreveu. Põe um intermediário, né, gasta o dinheiro como quer, não tem muita da satisfação, não tem tecnicidade, põe os empregos de segundo, terceiro, quarto escalão são cabides de emprego para os amigos e familiares do primeiro escalão, salários altos, baixa cobrança, baixa entrega, e assim nós vamos vivendo nessa condição que todos conhecem, né? Diga aí, uhum, Arthur. Só dois pontos que eu queria comentar. Primeiro, sobre essa questão, eu comentei que era um ciclo, né? Eu acho que, no fundo, boa parte disso é uma bolha que vai estourar em algum momento. A gente vai ter que. É como diz, quando um problema é fácil, todo mundo comenta dele. Quando um problema é difícil, você nem nota que ele está acontecendo até a hora que ele simplesmente explode. Então, por exemplo, a grande quantidade de faculdades de medicina que estão abrindo hoje, para mim, isso é uma bolha. Em algum momento, assim como aconteceu em outras profissões no passado, vai cair a ficha de que não é esse mar de rosas que o pessoal está pintando, né? Até porque esse aumento vultoso é algo novo. Eu diria que a maioria desses novos médicos ou são muito recém-formados agora, ou ainda estão na faculdade. Então, o grosso dos médicos que vão vir ainda estão em formação. E quando essa grande quantidade chegar, aí sim talvez a bomba estoure. Porque aí vão começar a rolar o boca a boca. Como é que é a realidade? Com esse grande mar de médicos formados, e isso vai chegar nas universidades. E vão ver, eu acho, as matrículas caindo. Pelo menos eu acho que é o que vai acontecer. E a resposta deles, com certeza, vai ser tentar precarizar mais o curso,
para deixar ele mais barato e manter o número de alunos. E para os hospitais é pior. Os pacientes vão ser com certeza mais maltratados, né, por uma formação cada vez mais Uhum. precarizada, que vai exigir mais custos, mais tempo de internação, que no final vai custar mais ao erário público, tudo isso. E aos pacientes, óbvio que o sofrimento humano é a principal moeda e a principal perda que tem nessa história, sem dúvida, é os pacientes. Agora é engraçado, só para a gente já conduzindo aqui o encerramento, mas claro que existem algumas medidas para, voltando aqui sobre a sobrecarga de trabalho, né? Então, pô, evitar que o médico trabalhe mais de um plantão. Aí os caras falam assim, você não pode dar plantão seguido mais de 24 horas. Mas ele sai de um hospital A e vai para o hospital B, né? E quem vai falar não para ele? Você vai pagar um valor diferenciado? Porque assim, veja, é claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo tem que ter ambição. Eu acho que isso é uma força motriz humana. E a gente vive num país capitalista, e ótimo, acho que é isso que estimula nós gastarmos energia e sair de um status quo ou de uma inércia de repouso para uma inércia de movimento. Então, o mundo só gera riqueza por esse benefício, né? Mas essa motivação, ela está rolando. Agora, se ele recebesse bem por um plantão, por exemplo, né, eu duvido que a maioria dos médicos estariam nessa sobrecarga, porque ele trabalharia bem, né, ganharia um salário bacana. Isso pode falar para a enfermeira, para auxiliar todo mundo. E para que eu vou fazer três plantões? Né? Eu vou investir em outras coisas, vou curtir, vou estudar. Né? Outro dia atendi uma paciente aí que ela faz 3 jornadas e ainda faz faculdade. Então, praticamente não dorme. Então, tudo isso para tentar cumprir com os objetivos. Então, foi o que a Karen também relatou. Se a gente chega num padrão de excelência, governança, plano de carreira, você consegue melhorar e aí administrar melhor essa carga do trabalho do seu colaborador, do seu funcionário, e o funcionário também se sentir pertencido, ter um grau, um sentimento de pertencimento, desculpa, e conseguir gerenciar melhor essa qualidade, o que vai redundar com o que é o nosso tema aqui hoje, numa melhor, evitar erros e vai tirar essa sobrecarga como um fator de risco para os erros dentro do ambiente médico de assistência, porque eticamente, como o Arthur falou, quem vai se prejudicar no final é o doente. Mas voltando aqui o que o Arthur colocou, é o que vai acontecer, não? Os salários só devem diminuir, né, para todo mundo, pela grande oferta como o Arthur descreveu, que vai chegar, né, ela está chegando, e quando ela chegar, o próprio sistema, para não deixar cair a movimentação de matrícula, vai começar a baratear, e esse barateamento vai continuar mantendo a galera entrando, e aí vai acabar formando pior, e aí é um ciclo aí que talvez vai ter que dar uma quebrada para poder tentar se reerguer de uma maneira diferente. Porque como nós estamos vendo, a solução não é isso, né? E só para outra condição, não falta médico, né? Acho que é uma coisa que ninguém também discute, né? Não falta médico no país, né? O que falta são estruturas e planos de carreira. Por que está tudo mundo concentrado no Sul e Sudeste? Vem Exatamente. aqui para o Norte, vem aqui ver. Plano de Né? carreira, se Não, tivesse não é plano só de plano, cara. carreira. Não tem, assim, eu como neurocirurgião, quando eu vim para cá, para o Maranhão, eu deixei de operar praticamente, não tem estrutura para operar direito. Não, Você vai passar fora uma, isso, né, vai Fábio? passar uma Fora isso. DVE? Não tem. Então, assim, é muito bonitinho pegar um médico, botar um esteto, com uma enfermeira, uma maletinha, só botar ele Uhum. num barquinho e atender na beira do rio da Amazônia. Não, O que o não, médico não vai faz? funcionar. Não tem laboratório, não tem centro cirúrgico, não tem raio-x, não tem Não. tomógrafo. E aí, isso é fazer a boa medicina? Não é. É uma Não. enganação. Então, para fazer boa medicina, não é só médico. O médico é uma parte. Cadê o investimento na equipe médica, enfermagem, equipamento, Não, aí nós laboratório? estamos indo para outras Não, esferas, é mas veja, isso. só explicando porque o Sim, pessoal fala falta sim. médico, como se o médico fosse a varinha Não, mágica da saúde, né? não, Não não é. é. Falta É estrutura. só um Estrutura elemento. falta. E aí, em cima disso, você falou plano de carreira, né? Porque no Sim. sistema judiciário não falta juiz ou promotor, porque eles têm plano de carreira. Em Ele qualquer vai. lugar. Em Exato, qualquer cidade, em qualquer lugar pequeno, não é? Oi, Arthur. exato. Posso um comentário interessante que eu já tive essa oportunidade de atuar em UBSs que são do programa Mais Médicos e UBSs que não são. E, Uhum. pelo que eu entendi, para a UBS participar do programa, ela tem que ter um grau mínimo de estrutura.
E isso é muito interessante, porque pensa, você pega o médico lá de São Paulo, que está lá, e traz ele aqui para o Tocantins, mas traz ele com plano de carreira, o que é interessante, com um salário considerável comparado ao pessoal que é das UBS normais, chega a ser o dobro, pelo que eu sei, inclusive. E no UBS que tem um mínimo de estrutura. Então, eu acho que essa questão dos médicos é como vocês comentaram, eles não são poucos, eles estão mal distribuídos. E o que vai acontecer é que, mesmo com esse mundo de médicos que a gente vai ter, eles vão continuar mal distribuídos. Você vai ter Sim. os grandes centros urbanos cada vez piores. Talvez os centros médios ganhem o número de médicos que hoje talvez falte, mas os rincões, os locais mais complicados, esses vão continuar do mesmo jeito. Não é porque tem muito médico que eles vai se sujeitar a ir para o fim do mundo sem suporte Uhum. nenhum, atender, correndo risco de todo tipo de falta de suporte, falta de exame, falta de cirurgia. Como é que você vai atender, por exemplo, um município que não tem retaguarda de um laboratório, como tu comentou? Hoje Uhum. em dia, para a maioria das doenças, como é que você fecha o diagnóstico sem laboratório? Hoje em dia, as guidelines evoluíram muito, tem muita coisa que você tem que ter de suporte para fechar o diagnóstico. A gente não Uhum. está mais na medicina dos anos 60, que realmente o cara ia com a maletinha, chegava lá e fazia e acontecia. Mas isso é uma realidade que não existe mais e que os políticos não veem, não sabem. Exato. O Estado ele busca sempre a solução mais fácil e mais óbvia para o problema. Então, se a gente tem uma má distribuição médica, é só formar mais médico. É a decisão, é a decisão mais óbvia e Uhum. mais fácil. Mas não vai resolver. Não, Esse não vai. É o que você falou, Arthur. A questão, ela é uma questão de gestão. A verdade é essa. E eu me pergunto, agora eu vou provocar, onde está o CRM, o CRF, que não senta e fala, vamos fazer um plano de gestão. Aonde nós temos que levar esses profissionais? Porque realmente não falta médico. Isso de mais médicos, de ter que vir médico de fora quando aconteceu isso, né? Não, gente, não precisa. Tá todo mundo aqui em São Paulo e agora nessas clínicas que surgem, né? Tipo doutor consulta, sei lá, que ajuda realmente muita gente, mas eles colocam os profissionais lá dentro, colocam lá para ele atender. Um paciente a cada 10 minutos, um paciente a cada 8 minutos, gente. Ele lota a agenda desse médico com 27, 30 pacientes para ele atender, paga mal, o médico está sobrecarregado, né? Assim, é exaustivo e ele já saiu de outro serviço, hein? E ele já fez cirurgia, ele já saiu de outro serviço. Aí ele entra nesse ambulatório para atender esse número de pacientes. Gente, onde é que está o CRM, o CRF, o É nosso CFM. cons- CFM, CFM. desculpa. Os conselhos, onde estão? Né? O Federal Regional de Medicina, sentar e fazer um planejamento mesmo. Será que é isso? Que é esse tipo de atendimento, esse tipo de gestão que eles querem para esses médicos que já existem no mercado, os que estão chegando? Né? Será isso afeta a população, afeta todo mundo? O médico que trabalha bem, o médico que está feliz, que ele recebe, ele vai trabalhar em regiões mais afastadas, contanto que tenha condição, contanto que ele tenha um plano de carreira e que ele tenha um salário de acordo. Será que isso não resolve? Eu acho que, poxa vida, não me parece um projeto para a NASA. Eu sei que é difícil, eu sei que é grande, o Brasil é imenso, mas eu acho que a gente não precisa ligar para Houston, né? Basta juntar pessoas aí de boa vontade e de enxergar o que está acontecendo para a gente mudar isso, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu acho que precisa ter muito boa vontade e eu acho que daria certo. eu acho que tem várias complicações aí nessa esfera dos conselhos, né? Deve ter muito lobby por parte Ah, de sim. vários interessados, né? E, e botem muitos interessados nessa situação que deve ter de várias Uhum, esferas. A resposta principal, a gente já viu que vai ser essa prova para os recém-formados, é a resposta principal. Mas o que vai acontecer, na minha visão na prática, é que as faculdades, assim como o direito faz isso também, vai formar o profissional para a prova. Eu não vou formar necessariamente o cara para atender, vou formar ele para passar na prova. Aí o sim. resto a gente vê depois. E Uhum, eu sinto também que o conselho às vezes se protege muito com a barreira das residências também. Porque tem
poucas residências para esses recém-formados e a tendência é ficar cada vez mais díspare esse número, né? Cada vez mais interessados em fazer residência e cada vez menos. Só que eu acho que o mesmo lobby que hoje sustenta esse sistema, em algum momento ele vai bater nas residências também. Não no sentido de simplesmente abrir residências, mas eu acho, e aqui é uma previsão completamente da minha cabeça, tá? Que em algum momento eles vão equiparar as pós com as residências, por causa desse grande número de formados que estão fazendo hoje pós em vez de residência, pela falta de vagas e tudo mais. Sim. E quando esse pessoal tiver algum poder de decisão, eles vão querer avalizar o que eles fizeram. E eles vão ser a maioria, talvez, nesse momento. E aí sim, o sistema vai se abrir completamente, eu acho. Mas, de certa forma, já está acontecendo isso, né? Tem várias É, especialidades aí que a pessoa consegue fazer um curso paralelo, depois tem direito a fazer a prova e aí ganha o título, né? Sem a Uhum. residência mesmo. Bom, senhores, eu acho que dado o andar aí, temos que encerrar. É, acho que a mensagem que fica é que a medicina, como sempre a gente fala, que ela é humana, mas a gente tem que fazer uma entrega, né? Essa entrega exige físico, emocional, técnica, ciência, e tudo advém dessa capacidade intelectiva ainda, né? Não temos um robô. E o médico tem um limite cognitivo, né? Isso é imutável, é próprio do ser humano, né? E a gente ignorar isso e fingir que não está lá, além de ser antiético, é perigoso para ambas as partes. Então, como a gente discutiu durante aqui, eu acho que o arremate é a gente precisa respeitar a fisiologia, criar mecanismos para que todo profissional de saúde tenha uma condição de trabalho melhor, tenha seu período de descanso respeitado, além disso, tem o outro ponto que a gente acabou falando para o final, que não depende só da pessoa, da figura do profissional, depende também do sistema onde ele está, que se esse sistema não for ajustado, acaba entrando na contramão de uma política individual de alguém de querer fazer a melhor gestão de trabalho por si só, sendo mas o sistema não permite. Então, acaba criando uma incongruência e não mudando o que nós estamos vendo hoje. Eu acho que era isso, mas mais alguém quer comentar alguma coisa? Não, é isso mesmo, Fábio. Também acho. Passou da hora, né? De reverem esses Mas faz pontos, né? tempo, faz Faz tempo. tempo que passou, faz tempo. Então é isso. E Então, todos nós dependemos de médicos. A gente tem que pensar nisso. E que qualidade de médico a gente quer, né? muito Então bem. vamos lá. Então tá bom, ficamos por aqui. Obrigado, Arthur. Obrigado, Karen. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada.